Paz do Senhor, meus amados irmãos, com muita alegria, nós chegamos para mais uma gravação de aula do CAPED. Hoje, para gravarmos a última aula desse trimestre, a lição de número 13, fechando este ano de 2021 com chave de ouro. E a lição que nós vamos comentar nessa ocasião, ela tem por título Lidando com os Desafios do Crescimento. É um privilégio poder mais uma vez falar contigo, professor, e na expectativa de que a lição que nós vamos comentar aqui seja muito útil para você preparar a sua aula e também para compartilhar com os seus alunos. Tenho o privilégio nesta ocasião de ter comigo aqui o pastor Rogério Monró e também o pastor Adairton, que é o comentarista da lição desse trimestre. O título dessa lição de número 13 é Lidando com os Desafios do Crescimento. Lembrando que a gente está olhando para a igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante nos dias atuais. Meus irmãos, o texto bíblico que foi escolhido para a meditação nessa última lição desse trimestre de 2021 está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E quando nós falamos aqui em lidar com os desafios do crescimento, a gente vai observar, só fazendo uma retrospectiva aqui, que este capítulo 6 do livro de Atos é o quarto grande desafio que a igreja enfrentou nos seus primeiros dias ali em Jerusalém. Os 2 primeiros desafios, eles foram de ordem externa, que foram perseguições mais propriamente dito, e o terceiro desafio foi um desafio já interno, que é a questão de Ananias e Safira, um problema interno da igreja. E este capítulo 6, que nós vamos meditar nesta lição, também é um desafio de ordem interna, quando ali em Jerusalém a igreja cresceu, e crescendo a igreja, certamente os desafios aumentam, os problemas, as adversidades aumentam, e agora surgiu um problema ali na igreja de Jerusalém, e é o que nós vamos comentar aqui no primeiro tópico, qual foi a raiz desse problema, qual foi a origem desse problema, e eu já queria passar aqui ao pastor Adairton para trazer a consideração a respeito da origem desse problema que surgiu na igreja de Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente falando da igreja de Jerusalém, nós ficamos muito empolgados e tenho certeza que os nossos alunos e até mesmo você que é professor, ao estudar cada uma dessas lições, ao meditar nos capítulos, nos textos bíblicos que foram usados para fazer as reflexões, eu creio que cada um de nós nos sentimos inspirados, né, a ser obreiros melhores, a ser crentes melhores, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da oração, da dedicação à palavra, da comunhão, do temor ao Senhor, né, da própria evangelização, da própria pregação e ensino da palavra de Deus. E todos esses fatores foi o que culminou com o crescimento explosivo da igreja em Jerusalém. Tudo começou com 120 pessoas, né? E a igreja acabou chegando aí aos seus milhares de membros. Mas nem tudo foi
rosas, né? Nem tudo foi só flores. Com o crescimento surgem os problemas, né? E esses problemas eles são de várias ordens, né? Problemas de ordem espiritual, como nós vimos no caso de Ananias e Safira, problemas de ordem relacional, social, como nós vamos ver nesta lição, né? Este problema, né, enfrentado e que nós abordamos aqui nesta lição é um problema de ordem relacional, social e, por que não dizer, espiritual também, né? Porque a gente tem a mania de achar que as coisas espirituais estão ligadas apenas às coisas transcendentes, né? Mas espiritual é tudo aquilo que nos leva a estar alinhados com o plano de Deus, né? A viver uma vida de amor, a viver uma vida de humildade, de simplicidade, de bom relacionamento, né? Tudo isso aponta para uma espiritualidade sadia. E a igreja de Jerusalém, depois de vivenciar aquele duro problema, né, da hipocrisia de Ananias e Safira, pouco depois teve que se deparar com um problema muito sério, né? E a gente pode até dizer um problema atual, né? Sim, um problema que é bastante abordado nos dias atuais, que é a questão da discriminação, do preconceito, né? Em suma, era isso que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela era composta de judeus, né? De judeus helênicos e de judeus que eram chamados hebreus, né? Esses hebreus eram aqueles que tinham nascido na Palestina, eles falavam o hebraico, o aramaico, e esses judeus helenistas eram aqueles que haviam nascido fora da Palestina, né? No mundo greco-romano, eles haviam nascido sob a influência da filosofia, da cultura, do modo de viver grego. E existia um problema cultural muito grave, apesar de serem parte do mesmo povo, né, da mesma linhagem étnica, eles se viam com, vou usar aqui um adágio popular, com uma pulga atrás da orelha, né? Porque os judeus hebreus, eles tinham um pouco de receio dos judeus helenistas por conta de acharem que eles não possuíam uma fé ortodoxa, né, uma fé correta, justamente por eles terem tido uma influência grega, viverem num ambiente grego, né, num modo de viver grego. E quando a gente fala de um modo de viver grego, a gente, queira ou não, está se referindo, né, ao modo licencioso de viver, ao modo permissivo de viver, dentre tantas outras características, né, que se pode destacar. E é interessante que os professores até trabalhem isso quando estiverem abordando essa questão do conflito cultural que existia entre os crentes hebreus e os crentes helenistas, né? Mas o que é que estava acontecendo aqui na igreja? A igreja de Jerusalém, ela tinha uma preocupação social muito forte, né? E o texto de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 10, que foi o texto que nós trabalhamos aqui nessa lição, nos diz que as viúvas desses crentes judeus helenistas estavam sendo discriminadas em comparação com as viúvas dos crentes hebreus. Elas estavam sendo colocadas de lado, né? Ou estavam sendo deixadas em último lugar. E isso causou um desconforto muito grande no meio da igreja, né? Isso causou um sentimento negativo muito grande no meio da igreja e algo que requereu que os apóstolos tomassem uma atitude veemente para resolver essa situação, né? Porque se existe algo, né, que entristece as pessoas
e que entristece a Deus, né? Que entristece o Espírito Santo de Deus, é quando há esse tipo de postura no meio da igreja, né? A postura da discriminação, a postura do preconceito. Esses são assuntos que precisam nessa aula ser abordados, né, com muito cuidado pelos professores, até porque, infelizmente, pastor Paulinho, né, mesmo no meio da igreja, né, no meio evangélico, nós percebemos que ainda existe muito preconceito. Sim. Queridos, essa questão abordada pelo pastor Adairton, ela é bastante séria. E quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de grupos na igreja que não se relacionam, grupos que não se comunicam, às vezes por alguns acharem que são melhores do que outros, talvez por uma condição social, uma condição econômica, uma questão talvez até de residência melhor do que outros, alguém porque às vezes mora numa comunidade, numa periferia, talvez ele seja escanteado, deixado de lado. Mas uma das coisas, pastor Rogério, que eu vi nesse texto aqui, que é muito complicador dentro dessa situação que a igreja estava vivendo, é porque os hebreus helenistas, eles achavam que estavam as suas viúvas sendo discriminadas, mas tem uma palavrinha aqui, que é uma palavrinha que mina a unidade da igreja. Diz que houve murmuração entre eles. Então, essa questão de murmuração, querido professor, é uma questão que é muito utilizada pelo adversário da nossa vida para minar a unidade da igreja. Então, o pastor Rogério, fazendo aqui um adendo ao que o pastor Adairton já comentou, né, dessa condição, dessa situação da igreja de Jerusalém, e essa questão da murmuração, que é, às vezes, a gente identificar um problema e não ir na fonte para resolver o problema. É a gente começar a trabalhar bastidores e isso vai minando a unidade da igreja. Analisando o próprio texto, pastor Paulo e pastor Adairton, eu observo, pela liderança, ela ser uma liderança que está estabelecida em Jerusalém, os judeus helenistas, eles não tinham tanta força. E isso vai gerar o quê? Vai gerar, não deveria, mas vai gerar a murmuração, né? E essa murmuração ela vai chegar até aos ouvidos dos apóstolos, né? Que de imediato eles vão fazer, na frente a gente vai ver, vai fazer essa assembleia para poder solucionar esse problema. Mas se nós analisarmos a estrutura, né, foi tratado nessa revista os 6 primeiros capítulos, de forma muito aprofundada pelo pastor Adairton, a gente vai ver então o que vai ocorrendo na igreja que está em Jerusalém, desde do recebimento de poder, a perseguição. A gente vai ver que a igreja ela começa, pelo crescimento, a lidar por problemas que vão aparecendo, e quando chega no capítulo de número 6, a gente vai ver o seguinte: eles vão lidar com um problema que era um problema novo, que era a questão da necessidade da organização. Sim. Né? Eles precisavam se organizar, e se a gente pegar do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver que o livro ele gira em torno dessa liderança e desses crentes que estão em Jerusalém. Já do capítulo 6, a gente vai observar que, pelo crescimento, a expansão, o evangelho vai chegando aos crentes que estão na diaspora, e já foi muito bem tratado pelo pastor Adairton, a questão cultural, né? Mas o que vai acontecer? Agora eles vão ter um problema, eles precisam organizar. Por quê? Se eles não organizassem, outros problemas viriam. Então, essa questão do problema da murmuração, eu vejo da seguinte maneira: pelo fato da igreja ela estar situada em Jerusalém, e grande parte dessa igreja são os crentes que estão nessa região, então, os crentes que estão na diaspora, eles não tinham tanta força. Então, na forma que eles murmuram, então aparece um problema. E esse problema, da forma que foi solucionado pelos apóstolos, que de imediato eles entenderam, isso é a importância, até no comentário eu falei a concordância entre liderança e liderado.
Porque de imediato ele entendeu, ele trouxe esse problema para a Assembleia. E se nós observarmos, isso não era um problema que tinha. Porque se nós pegarmos Atos 4, versículo 34, diz que eles tinham tudo em comum e não havia necessidade entre eles. Então você vê que à medida que a igreja ela vai crescendo, novas pessoas vão vindo, vai acontecendo problemas que eles precisavam então partir para a organização. Me veio um texto lá em Êxodo 18, quando Moisés também, de uma forma... enfrentando o mesmo problema. O mesmo problema, uma coisa assim, a gente herda o costume judaico-cristão e a gente vai ver esse modelo nessa igreja. Eu até fiz uma observação que Moisés, olha o que o sogro de Moisés aconselhou ele, que ele deveria ensinar as leis, explicar o que eles deveriam fazer e como eles deveriam viver. E a função dos apóstolos? Ensinar a palavra. E a outra instrução, a questão dos homens, o Jetro, o sogro de Moisés, vai dizer, você vai ter que escolher homens capazes. E olha a característica que ele vai dar. Devem temer a Deus, devem ser de grande confiança e em tudo eles devem ser honestos. Você vê que é um padrão. Uma boa reputação. Uma boa reputação que a gente vai ver que vai refletir. E nessa questão da cultura, você vê que é um problema que o pastor Adailto ele comentou, que se estende até os dias de nós. Né? O pastor fez o adendo falando a questão até da região onde um mora, às vezes tem pessoas não conseguem entender isso, faz uma certa discriminação que não deveria fazer. Mas eu vejo esse problema na Santa Ceia. Paulo escreve a carta do capítulo 11 da primeira epístola devido a um conflito, se for ver, que é social, onde os ricos, eles desprezavam os pobres, faziam uma divisão. Então, assim, é um desafio que vem até nós, a gente vivencia isso. Eu acho que esse modelo que os apóstolos, pela busca do Espírito Santo, eles vão conseguir solucionar, né, para aquela situação. Então, nessa questão da murmuração, vai causar o quê? Vai causar um racha na igreja se não for cuidado. Então, assim, é algo que deve ser tratado imediatamente, não pode ser deixado para depois. E a gente vai ver que os apóstolos, então, eles vão ter a sensibilidade. Eu coloquei até no aspecto da concordância de liderança. Às vezes o líder ele tem que ouvir o liderado. Sim, né? Lógico que o líder ele tem que ter uma palavra, mas o liderado também ele tem que ter força. E a gente vai ver que nessa comunidade eles estavam em concordância. Por quê? Porque o Espírito estava no meio deles. Pastor Rogério, Pastor Paulinho, ainda falando sobre essa questão da murmuração gerada por ocasião desse problema de discriminação na igreja, outra causa que gerou essa murmuração foi o indício de haver, no ambiente onde não deveria existir, a injustiça social. Injustiça. Por isso que eles reclamaram, murmuraram, né? Poxa, deveria ser tudo igual como sempre foi desde o início. E por que agora essa discriminação? Né? O capítulo anterior fala, eles tinham tudo em comum. De repente já não estava mais existindo esse sentimento gostoso, prazeroso. Tudo por um simples preconceito. Né? O pastor Paulinho citou aqui um exemplo prático disso, né, de discriminação, de preconceito, e eu vejo isso como um dos exemplos assim mais simples desse problema na igreja, porque eu tive o desprazer, falo isso, né, de presenciar na igreja problemas mais sérios, como racismo. Né? Uma pessoa não gostar de outra, não dar oportunidade à outra, pelo simples fato da cor da pele da pessoa. Né? Isso é algo assim que entristece o nosso coração enquanto ser humano, né? Enquanto crentes. Imagina o coração de Deus. Né? Então, eu digo que a igreja ela precisa ser um ambiente de justiça. Né? Um dos maiores clamores dessa sociedade é por justiça. Né? E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele falou que bem-aventurado, né?
aqueles que amam a justiça. Né? Então, tem sede da justiça. Então, é necessário que nós criemos um ambiente nas nossas igrejas de justiça. Porque se isso não acontecer, a consequência vai ser a mesma que houve em Jerusalém. Murmuração. E quando há murmuração, as pessoas se entristecem e o Espírito Santo, que é o promotor de todo o avivamento, de todo esse ambiente gostoso de ser cristão, ele se entristece. E aí a igreja entra por um caminho perigoso. Se a gente for observar, meus irmãos, o desenrolar dos 5 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que houve uma crescente da igreja e sempre em função da pregação da palavra. Mesmo no capítulo 2, quando houve ali o derramar do Espírito Santo, não foi o derramar do Espírito Santo propriamente dito que fez com que 3.000 pessoas se convertessem, mas foi a oportunidade que Pedro viu ali de pregar a palavra e 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Depois nós vamos ver no capítulo de número 3, acontece um grande milagre ali. E eles não enfocaram o milagre, mas Pedro pegou a oportunidade para pregar a palavra. E pela pregação da palavra, mais um grande número de pessoas se converteram. Tentaram proibi-los de pregar, prenderam eles, mas quando eles foram libertos da prisão, onde é que eles estavam? No templo, pregando. Então crescia o número de pessoas. Quando a gente chega no capítulo 6 e percebe este problema, esse desafio que é colocado aqui na nossa revista, a gente percebe que mesmo sendo uma situação real, há ali uma tentativa de impedimento da continuidade da pregação. Se Deus não tivesse dado, pastores, o discernimento para os apóstolos, para encaminhar, para lidar com esse desafio, se eles quisessem eles mesmos resolver esse problema de discriminação que estava tendo ali com as viúvas helenistas, se eles fossem arregaçar as mangas e trabalhar com o problema, eles deixariam a pregação da palavra. A igreja deixaria de continuar crescendo. Então, eu vejo aqui que o adversário da nossa vida sempre tenta buscar ocasião para desvirtuar, para tirar a gente do foco. John Stott, comentando esse texto, ele fala que poderia haver uma distração dos apóstolos ali na pregação do Evangelho, se eles não tivessem essa iluminação, esse discernimento do Espírito Santo de fazer essa convocação, né, de assembleia para encaminhar a solução do problema aqui. Então, essa convocação, essa abertura que deu aqui, essa comunicação que o pastor Rogério colocou aqui, né, entre a liderança e os liderados, ela foi muito importante para o encaminhamento de uma solução. O que eu vejo, acho muito interessante a questão até o que os apóstolos eles vão falar que não é razoável, né, que eles abandonem o ensino da palavra para servir às mesas. E essa sensibilidade que eles tiveram, você vê que foi essencial. Por quê? Porque você pegar o versículo 7 do texto que está na nossa lição, vai dizer que após a instituição dos diáconos, você vê que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Então você vê que isso foi algo que eles fizeram, não deixaram para depois. A palavra continuou sendo ministrada, a igreja continuou a crescer, né? A gente pega Estevão ele foi separado para o diaconato, né? A gente vai falar depois. E a gente vai ver Estevão, mesmo sendo diácono, exercendo o ministério da palavra. Tem o capítulo 7 que ele está ali ministrando a palavra para quê? Para que continuasse, né, o crescimento da igreja. Por quê? Porque a gente vai ver que a igreja, a evidência que os apóstolos aprenderam de Cristo, e vai dando continuidade em Atos, que eles se dedicavam ao discipulado e a sã doutrina. Então tinha essa base. E a oração, né, o pastor Adair até colocou, a pregação ousada da palavra, a dedicação ao ensino, a vida intensa de oração, a comunhão sincera entre os irmãos, a perseverança em meio à perseguição. Então era um conjunto de situações que a gente vai ver a direção do Espírito Santo e eles tendo a sensibilidade, né, de
levar, embora haviam as sinais, a gente não descarta os sinais, sim, mas a pregação da palavra e os sinais aconteciam mediante a pregação da palavra. Eu abordei essa questão da solução que os apóstolos encontraram para resolver esse problema, né? No tópico 4, nós falamos justamente sobre isso, né? Que a diaconia como prevenção à distração. Né? A diaconia evitou com que os apóstolos perdessem o foco da pregação. Eles poderiam ter muito bem dito assim, pastor Paulinho, não, precisamos nos dedicar mais, precisamos reservar mais tempo para visitar, para cuidar dessas necessidades. Eles poderiam ter chegado a essa conclusão. Sim. Mas iluminados pelo Espírito, eles perceberam que se eles fizessem isso, eles comprometeriam o ministério da palavra, da pregação. Então, eles, dirigidos pelo Espírito, eles separam, né, estes homens, né, e dá-se então o início, a gênese do ministério diaconal. Né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, né, um aspecto prático dessa realidade que nós estamos tratando, infelizmente, muitos pastores não estão conseguindo desenvolver um ministério frutífero de pregação nos seus púlpitos, de suas igrejas, justamente por conta disso. Às vezes se dedicam ao social, e o tempo que eles gastam com o social, não que é errado fazer isso, né? Mas o tempo que muitos gastam com o social acaba fazendo com que eles não consigam preparar sermões mais, digamos assim, mais profundos, no sentido de um estudo mais detalhado do texto que se é trabalhado nos púlpitos, né? Em buscar o verdadeiro sentido do texto, do que o texto está querendo ensinar. Então, é de fundamental importância, né, que aqueles que exercem o ministério da palavra na igreja tenham essa consciência, né, de que foram chamados para isso, para a pregação, para o ensino. Não é errado você fazer visita, você levar cesta básica. É bom, é necessário. Mas existem pessoas que Deus separa para esta finalidade. Né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando dos dons espirituais, ele deixa claro que o Espírito Santo é que concede esses dons. E cada membro do corpo de Cristo recebe um dom específico da parte de Deus. E aí, para tratar dessa realidade, Paulo ele usa o exemplo do corpo humano. Né? Cada órgão, cada membro do corpo tem a sua finalidade. Né? E assim é na igreja. Deus ele levanta uns para determinadas finalidades, como o ensino, a pregação, e levanta outros para realidades mais sociais, materiais da igreja, como, por exemplo, a assistência aos necessitados, a organização do templo, etc. Isso precisa, assim, ser bem claro na mente de cada cristão, especialmente daqueles que exercem liderança, né? Os limites do nosso ministério, eles precisam estar bem definidos na nossa mente. Caso contrário, a gente vai gastar energia com outras coisas, né? E vai deixar de investir, né? Tempo, força psicológica, emocional naquilo que precisava realmente ter mais atenção. E é muito importante, professor, que você, quando estiver ministrando essa aula, converse com os seus alunos, porque aqui, muito embora esteja a gênese da estrutura hierárquica, aqui não havia ainda a instituição diaconal como a gente entende hoje. A palavra diácono aqui é serviço. Na realidade, todo crente, ele tem que ser um diácono. Eu sou pastor e devo continuar sendo um diácono, devo continuar servindo. É evidente que numa outra esfera, numa outra área, mas eu devo continuar servindo. E se os pastores, se os apóstolos na época fossem se dedicar ao serviço, como disse o pastor Adairton aqui, eles deixariam de prestar um outro serviço muito mais relevante, que é o da pregação da palavra. Então nós devemos incentivar
cada crente a ser um diácono no sentido da palavra, do original da palavra, que é servir. Nós, infelizmente, estamos vivendo uma geração de pessoas que elas querem ser servidas pela igreja. Não, nós fomos chamados por Deus para servir. Imagina se o pastor ele tiver que ter a preocupação de abrir a igreja, de ligar som, de equalizar som, e que tempo que ele vai ter para preparar a palavra, para ministrar a palavra. Então nós precisamos de diáconos no sentido de serviço na igreja, não diáconos na escala hierárquica ministerial, mas nós precisamos de diáconos, e cada um dos nossos alunos precisa ser incentivado a fazer parte dessa diaconia. E aqui, pastor Rogério, a gente observa que quando foi convocada a assembleia, não era qualquer um que servia para servir, né? Não era qualquer um que servia, e o interessante, aquilo que eles iam demonstrar, o perfil, que o pastor Adailton colocou aqui na revista, o perfil deles já tinha evidência antes de eles serem escolhidos. Exato. Mas, muitas vezes as pessoas escolhem para depois ver as evidências, aí é onde dá um problema. Mas a gente vê aqui que existia um perfil, e esse perfil não foi os apóstolos que observou. Porque os próprios apóstolos dizem, olha, vocês vão, entre vocês vão escolher, né? E aí deu o perfil que deveria ser. Então a comunidade em Jerusalém, ela identificou em 7 homens, né, esse perfil. Então assim, a gente vive uma escassez, né, de pessoas que querem servir, mas a gente vai ver aqui como modelo a igreja de Jerusalém, que não pode ser qualquer um, né? Não pode pegar e precisa ter esse perfil apostólico que é ensinado na igreja, e a gente vai ver que esses homens, eles foram escolhidos porque eles eram, não que eles seriam. Para serem, né? Então, é um grande aprendizado para nós, ver esse modelo, ver essa assembleia que foi organizada, os apóstolos o discernimento, né, do Espírito, eles convocam essa assembleia, eles permitem que a comunidade local ela venha ter voz. Isso é muito importante, né? Qualquer atitude, a membresia ela está consciente do que está acontecendo, e nada melhor os irmãos que conhecem uns aos outros, né? Isso é importantíssimo. Então, principalmente um pastor, quando ele chega numa determinada igreja, uma comunidade, ele chega ali, ele tem que tomar uma certa precaução do que ele vai fazer, ele precisa esperar, ele precisa orar, né? E fazer aquela reunião dirigida realmente pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, na nossa lição, a gente vê que o pastor Adailton também, ele colocou já na questão hierárquica, né? Qual é a função diaconal. Então, a gente vai observar nessa lição aqui 2 situações diaconais. A primeira de serviço, em que todo crente é um servo, ou deve ser. Todo crente deve ser um servo. E depois também o pastor Adailton colocou aqui a função diaconal, aí já uma função ministerial, que deve ter os mesmos requisitos que todo crente para servir precisa ter. E Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo ainda a respeito da função diaconal, do serviço diaconal, ele estabelece ali mais requisitos, ele aperta um pouquinho mais o cerco, né, pastor? A respeito dessas qualificações aí, quando Paulo vai estabelecer a questão diaconal. E também nós temos no 4º e último tópico aqui, que o pastor Aito vai nos falar um pouquinho sobre a função diaconal. Eu acredito que seja muito importante os nossos professores baterem nessa tecla de que cada crente é um servo. Porque, infelizmente, existe esse pensamento de que quem deve fazer alguma coisa é o pastor, né? É o obreiro estabelecido. E não é bem assim, né? A Bíblia, ela é clara ao dizer que cada crente, ele é um servo, né? A palavra grega usada no contexto aqui é diakonem, servir, né? E significa ser servo, né? O crente, ele precisa ser servo uns dos outros. Aqui a gente já faz um link com os mandamentos recíprocos, né? O crente, ele precisa ter essa preocupação
em que ele pode ajudar, em que ele pode ser útil, né, ao pastor, ao líder de departamento, naquela esfera onde Deus colocou, né? O crente ele precisa ter essa preocupação. Mas nós devemos entender também que, embora cada crente, né, tenha essa responsabilidade de ser um servo, existem algumas pessoas que Deus chama para servir num grau maior. De maior responsabilidade. De maior responsabilidade, né? Que é justamente o diácono num sentido ministerial, né? E esse ministério diaconal, ele é importantíssimo, né, para o bom andamento da igreja. Uma igreja que tem um corpo diaconal, que entende a importância desse ministério, né, que entende o que é ser diácono, é uma igreja geralmente sadia. Sim. Por quê? Porque o líder, o pastor, ele vai ter tempo de se dedicar para preparar um bom ensino, um bom alimento espiritual, enquanto os outros assuntos que são igualmente importantes, na lição eu falo aqui da diaconia da palavra, né, e da diaconia, né, do serviço material, enfim, social, né. Então, quando o diácono entende o seu papel e ele auxilia, né, nessas necessidades materiais da igreja, na compra do material de limpeza, né, na limpeza do espaço de culto, na própria visita aos membros da igreja, porque o pastor ele não é onipresente, né? Um pastor, um líder de uma igreja, é humanamente impossível ele saber de tudo aquilo que acontece com todos os membros. Então, o trabalho do diácono enquanto alguém que exerce esse dom ministerial, né, de ser diácono, é importantíssimo, né, porque o diácono ele pode ser um bom conselheiro, né? O diácono ele pode ajudar famílias que às vezes estão atravessando algum momento difícil. E daí a importância, pastor Paulinho, a gente tem que bater nessa tecla, né, do perfil, né? Tem que ter boa reputação, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem que ter sabedoria, porque se você não tiver esses pré-requisitos, ao invés de você contribuir para o crescimento, você pode acabar gerando problemas, como a gente tem visto, né? Nós, além de Deus nos pode aumentar a murmuração. Além de Deus nos ter dado esse privilégio de ensinar a palavra, de estudar a palavra, Deus tem nos dado também o privilégio de pastorear. E eu acho que a gente pode falar aqui como pastores. Sim, né? Com certeza. O papel do diácono é importantíssimo, né? Na visita, no aconselhamento, porque tem coisas que um diácono, né, por ser um homem cheio do Espírito Santo de sabedoria, ele vai conseguir auxiliar aquele crente. E quando ele não consegue, traz a questão ao pastor. E daí eu volto a tocar no exemplo que o pastor Rogério citou aqui, né, de Moisés recebendo o conselho de Jetro. Certamente há um link muito forte, né? A liderança ter pessoas que o auxiliem, né? Principalmente nessa questão material que é tão importante e que não pode ser desprezada na igreja, que é um erro grave. Né? Existem igrejas que são ortodoxas, existem igrejas que têm uma teologia pura, como a igreja de Éfeso. Mas o que é que Jesus reprovou aquela igreja? Olha, vocês perderam o primeiro amor. Né? Essa preocupação social, essa preocupação com o outro. Né? Porque a gente falar as verdades do Evangelho, né, é muito fácil. O grande desafio é nós vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, né, que é o que faz toda a diferença, que é o que nos faz ser uma igreja realmente relevante. E nesse contexto, né, o serviço diaconal ele é de grande importância, né, auxiliando, né, no bom andamento do culto, na distribuição da Santa Ceia. Eu penso que as funções do diácono elas são bem mais numerosas do que a de qualquer outro ministério, né? Porque servir, quando a gente fala de servir, a gente está falando assim de um campo de ampla abrangência.
questão da função diaconal, a gente vê que é um ministério, né, de grande relevância para a igreja. E o diácono, além das tarefas, né, da estrutura da igreja, ele auxilia o pastor de forma muito importante, né, na questão da assistência social, na questão, né, da visita, da entrega da Santa Ceia. É um conjunto de situações. E eu me arrisco até falar que esses diáconos, esses 7 homens, eles já tinham essa função. Por isso eles foram separados. Então já foi identificado nesses 7 homens esse ministério, né? E eles foram separados, né, para que aqueles que estavam de fora vissem que realmente a igreja estava tendo esse cuidado. E o ministério do diácono, ele é muito importante porque há uma continuidade. Se você vê Paulo, até deixei alguns versículos escritos, que ele vê isso no decorrer da formação, da estrutura, da organização da igreja. A gente vai ver que nem eles falam, o próprio pastor, ele faz algumas citações. Paulo e Timóteo, ele fala a respeito, Paulo falando com Timóteo, Filipenses 1:1, ele diz: servos de Jesus Cristo e a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Você vê a importância, a continuidade. A gente pegar 1 Timóteo 3:8, vai colocar ali as qualificações. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. O outro, 1 Timóteo 3:10 diz: devem ser primeiramente experimentados, olha, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. A gente vê então uma evidência do fruto do Espírito. Por isso nas qualificações, a gente vai ver o quê? Que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Além de ser cheio, a sabedoria. E o versículo 1 Timóteo 3 hoje assim: e o diácono deve ser marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e sua própria casa. Então você vê que no ministério do diácono, você vê que ele é um modelo, né? Para quê? Para que a igreja veja nele, né? E isso venha a ser o quê? Venha a ser replicado para os demais crentes. Então é um ministério muito importante que deve ser desenvolvido, deve ser desejado, né? Então, a gente vê essa função diaconal de serviço, de amor à obra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final dessa última lição do 4º trimestre de 2021, entendendo que a pregação da palavra de Deus ela é de suma importância para o crescimento da igreja e ela não pode ser colocada em segundo plano. Para que isso aconteça, é necessário que a nossa igreja, que nós como crentes em Jesus Cristo, nós tenhamos o sentimento de serviço, o sentimento diaconal, mostrando aqui que é importante a estrutura hierárquica na igreja, o pastor, o presbítero, o diácono tem a sua função muito importante, mas não podemos esperar daquelas pessoas que têm o título de diácono que só eles sirvam. Cada crente, ele deve ser um diácono, ele deve estar pronto, preparado, disposto a servir. E a gente vai observar nesse texto, nessa lição, que houve ali um grande desafio, e o título da lição é Lidando com os Desafios. Quando houve o crescimento, houve esse grande desafio que poderia desencadear num grande problema e talvez numa decadência até mesmo para a igreja, caso não houvesse aí a iluminação do Espírito Santo para que os apóstolos conduzissem a solução desse problema, chamando ali, convocando os crentes a uma assembleia. E Deus usou aqueles apóstolos para convocar essa assembleia, usou os irmãos para escolherem os 7 diáconos, os 7 servos que estariam ali chamando para si a responsabilidade daquele serviço, e a gente pode observar o resultado
resultado dessa ação, de como eles lidaram com esse desafio. Nós vamos ver no versículo de número 7 do nosso texto bíblico aqui, que diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que a gente observa com isso aqui? Que quando a igreja se dispõe a servir, a obra de Deus ela cresce, a palavra se expande e muitas pessoas vêm para o Senhor Jesus Cristo, aumentando aí em grande parte o número dos discípulos do Senhor. Então que nós, como crentes, você como professor da escola bíblica, possa inculcar nos seus alunos que há uma necessidade de nós sermos servos, cada um de nós ser um diácono na obra do Senhor Jesus, e se a gente entender e aplicar este sentimento, nós vamos ver a obra de Deus expandir vertiginosamente na nossa região, e vamos ver muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Quero passar então aqui para os meus companheiros fazerem as suas considerações finais. A minha consideração final é uma oração a Deus, né? Que Deus nos ajude a ser servos, né? A não esperarmos ser chamados para servir, mas a nos dispormos a servir. Existe uma grande diferença. Tem muitas pessoas que se esquivam de servir porque dizem assim: ah, mas ninguém me chama para fazer nada, ninguém me dá uma responsabilidade, né? Nós precisamos nos dispor, né? Chegar para os nossos líderes e nos dispormos e dizermos: em que é que eu posso ajudar, em que é que eu posso ser útil, né? Certamente Deus vai dar uma direção se nós assumirmos essa posição, e nós vamos poder colocar a nossa fé em prática, servindo a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja e sendo canal de bênção para este mundo, né? Que Deus nos abençoe nesta aula, que Deus abençoe a sua aula, professor, e que você seja um canal de bênção para os seus alunos, em nome de Jesus. Como palavra de conclusão, a gente vai ver que esse é o desejo de Cristo, né? Que a gente venha servir uns aos outros. Esse foi o modelo que foi estabelecido na igreja primitiva, e que cada um de nós venha ter esse desejo no nosso coração de servir uns aos outros, de servir a obra de Deus, ter o cuidado daqueles que estão chegando, não fazer acepção de pessoas, a gente agregar todos que vêm, você abraçar, né? Não perder a oportunidade de ser receptivo e ter o desejo mesmo de cumprir, né? Uma necessidade, porque hoje é uma necessidade a gente fazer esse trabalho do serviço, e nós fomos chamados para isso. Então, é um desafio a igreja crescer e que a gente venha estar preparado, né? Com o coração cheio de desejo de servir uns aos outros. Que Deus possa abençoar a sua aula. Queridos, nosso desejo é que esses comentários aqui, ainda que breves, eles possam ser de grande utilidade para você no preparo da sua aula, e que o Espírito Santo ele venha te ajudar de uma forma sobrenatural e você possa continuar sendo um canal de bênção nas mãos do Senhor para todos os seus alunos. Nós vamos orar neste momento, agradecidos a Deus por essa grande oportunidade, e eu quero pedir ao pastor Adairton para fazer esta oração. Pai Celestial, nós somos gratos por este momento tão importante. Acabamos aqui de gravar a última aula para os nossos professores desta lição tão abençoada, que com certeza trouxe crescimento, despertamento espiritual para os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a pôr tudo aquilo que nós aprendemos nesse trimestre em prática na nossa vida cristã, na nossa vida ministerial, e que dessa forma, Senhor, nós possamos ser uma igreja relevante para esse mundo até o Senhor voltar. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.